Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo desse canal. E no vídeo de hoje nós iremos falar sobre satisfação e suficiência. E não tem como eu falar sobre satisfação e suficiência sem falar de Jesus. E talvez você já tenha escutado, até mesmo você já tenha falado a frase: Jesus é suficiente. Para nós continuarmos esse vídeo, eu queria que você entendesse o que é suficiência, suficiente. E suficiente é algo que basta, é algo que preenche de forma total um espaço. E aí talvez você se lembre da frase: o ser humano tem um vazio que é do tamanho de Deus. E isso é uma grande verdade. Que Jesus é suficiente é uma grande verdade. Só que nós precisamos parar e observar se a forma com a qual nós andamos, com a qual nós estamos vivendo a nossa vida diária, se a nossa caminhada de fato revela que Jesus é alguém suficiente na nossa vida. Porque quando nós andamos buscando a aprovação de pessoas, isso revela que Jesus não é suficiente na nossa vida. Quando eu ando buscando agregar o meu valor aos títulos que eu tenho e aos bens materiais que eu tenho, isso revela que Jesus não é suficiente na minha vida. Quando nas dificuldades, nos desafios, eu ando incrédulo, eu ando duvidando, eu não confio, eu ando revelando que Jesus não é alguém suficiente na minha vida. E sabe, nós muitas vezes caminhamos em lugares, estamos rodeados de pessoas e de plataformas que nos empurram para um lugar de insatisfação. Muitas vezes nós mesmos nos colocamos nesse lugar. Sabe, hoje existe um padrão de beleza que nós sentimos a necessidade de alcançar. Hoje nós escutamos muito que nós precisamos ter um alto padrão de vida para sermos considerados pessoas importantes, para sermos tratados com honra. E por isso, dia após dia, nós andamos insatisfeitos, nós andamos com a nossa alma cansada, nós andamos sobrecarregados, nós andamos nos comparando, nós andamos muitas vezes sentindo inveja, nós andamos infelizes, porque nós ainda não entendemos que de fato Jesus é suficiente. Sabe, mesmo que nós alcancemos tantas coisas na nossa vida, mesmo que nós alcancemos alguns padrões de beleza, mesmo que nós alcancemos padrões de vida financeiro, material, profissional, que sejam elevados, que as pessoas vão olhar e aprovar, se nós não andarmos como alguém que de fato entende que Jesus é suficiente, nós ainda andaremos insatisfeitos. Porque tudo isso passa, queridos, tudo isso passa, mas Jesus não passa. Jesus, ele é eterno. E quando nós olhamos para quem Jesus é, para os atributos que ele tem, nós entendemos que de fato precisamos caminhar em cima dessa verdade que só Deus pode ocupar um espaço que existe no nosso coração. E eu queria te falar que Jesus, ele é amor. Ele se entregou por amor para nos redimir, para nos reconciliar, para nos salvar. Sabe, Jesus, ele é esperança. Jesus, ele é alívio em tempos de aflição. Jesus, ele é força para aqueles que estão cansados, para aqueles que estão sobrecarregados. Jesus, ele tem um poder que se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Ele é alguém que tem a graça que nos basta. Jesus, ele é o pão da vida. Jesus, ele é a água que aqueles que beberem dessa água jamais terá sede. Então, se você tem buscado uma vida de satisfação, mas para todos os lugares que você aponta, todos os lugares que você já chegou, você ainda sente insatisfação, existe um convite de Jesus para sua vida. Faça dele, caminhe como se ele fosse o suficiente, porque de fato ele é suficiente. E posso te falar, no início do ano, é muito comum que nós criemos expectativas para muitas coisas, para os nossos planos, para as nossas metas, e isso não é errado. Mas, queridos, eu quero te falar que existe uma garantia de uma alegria, de um desfrute todos os dias, quando nós começamos a caminhar entendendo quem Jesus é, sabe? Mesmo que exista frustrações nos planos que você fazer, mesmo que você não alcance tudo aquilo que você queria fazer, mas ao olhar para Jesus, ainda assim você consegue viver uma vida de alegria, porque a alegria
de estar em Jesus não é uma alegria que depende de coisas, não é uma alegria que depende de circunstâncias. É uma alegria que o fato de você pertencer a Jesus já te basta, sabe? Então, que neste ano você ande olhando para Jesus e caminhando como se de fato você entendesse a verdade de que Jesus é suficiente. Que Deus te abençoe. E se esse vídeo faz sentido para você, deixa o seu like, comenta e compartilha com alguém. E até o próximo vídeo.